aqui está dando continuidade para entender algumas situações aí das demonstrações. Pessoal, mais uma vez, boa noite a todos presentes, né? Dando continuidade aqui ao nosso assunto, que nós paramos lá em demonstração do fluxo de caixa, e vamos estar dando continuidade aqui com a demonstração do valor adicionado. Quando a gente se remonta à demonstração do valor adicionado, gente, que é nessa informação, corresponde à formação gerada pela empresa em determinado período e como foi distribuído. O que é essa demonstração, quando a gente fala aqui, demonstração do valor adicionado, quando a gente se remonta a essa questão aqui da respectiva distribuição? Normalmente, a gente tende a fazer, pelo menos as obrigatórias não, as empresas que são obrigatórias a publicar suas demonstrações contábeis, as SAs e as equiparadas, sempre que nós falemos em equiparada, gente, são empresas de grande porte. Então, elas são obrigadas a publicar suas demonstrações contábeis, ou de forma anual, ou de forma trimestral. O que determina é o seu regime tributário. Por isso que, normalmente, a gente faz entrelaços, faz aí uma interdisciplinaridade, para poder explicar algumas situações que nós praticamos dentro da nossa profissão. Então, o que acontece? Quando a gente fala assim, o balanço patrimonial é a demonstração que me mostra o resultado financeiro e o resultado contábil no balanço patrimonial. Já a DRE, demonstração do resultado de desempenho, a gente fala, então, desempenho eu tenho na DRE. Aí a movimentação dela no patrimônio, aí seria a parte contábil e financeira, eu vejo no balanço patrimonial. A demonstração do valor adicionado, quando eu falo que a preocupação, ou melhor, a forma como a riqueza foi gerada e em que medida esse valor é feito e distribuído para a entidade, lembrando que a gente está falando aqui entidade, gente, é empresa de um modo geral. Agora, DVA, quem publica DVA são as empresas privadas. Que entidade a gente fala empresas públicas e privadas, mas DVA são as empresas privadas que publicam. E qual é aí a minha menção? Como esses bens e esses serviços são utilizados por terceiros no processo da produção da empresa. Então, temos aqui essa informaçãozinha aqui embaixo. Então, é essa preocupaçãozinha que a gente tem que ter para a questão da DVA, porque ele vem aqui, o ambiente externo da empresa. O que eu me utilizo para a minha empresa, só diminuir aqui um pouquinho para fazer aqui uma relação. Então, o que eu utilizo da minha empresa? Materiais, serviços, aí sejam eles tecnológicos, financeiros, de informação, o fluxo operacional da empresa, eu compro, produzo e vendo, aí aqui eu abro um espaço. Essa questão da produção, quando a gente fala de produção, talvez é mais fácil nós remontarmos às empresas industriais, que é o processo de transformação da matéria-prima em produto acabado. Não é só isso, é também, quando a gente fala produção, toda empresa, em qualquer segmento, tem um setor produtivo, a empresa comercial, na prestadora de serviços, onde se vende o serviço, onde o serviço é realizado. Então, a gente começa a perceber que a palavrinha aqui, produção, essa criancinha aqui, ela tem uma visão ampliada. Essa questão aqui de produção tem uma visão ampliada. E aí a devolução dos recursos, desculpa, se eu vou ter de fornecedores ou financiadores, aí valor adicionado e a distribuição. Então, a DVA me diz quanto eu estou gerando de valor adicionado, agregado, o que se agrega à minha empresa
e para quem está sendo distribuído. Os agentes aqui as partes que estão relacionadas com a empresa. Para quem está sendo distribuído isso? E aqui eu tenho um modelo. Eu tenho, por que a estrutura aqui? Eu tenho as receitas, aí alguém já houveram perguntas assim em outras situações. A DVA é a mesma da DRE? Não, mas eu pego contas que estão presentes na DRE para montar a DVA. E aí a proposta que nós façamos, quando eu comentei na quarta-feira passada, meninas, em nossa aula, da proposta de um trabalho de contabilidade. Aí eu abro um outro parênteses aqui, que aí esse trabalho aqui, que seria nessa disciplina, é diferente do trabalho que vai ser lá na contabilidade internacional. Quem tem alunos que estão em ambas disciplinas. Então, apesar de ser contabilidade, mas a proposta é completamente diferente. Na avançada, nessa nossa disciplina contabilidade avançada, a proposta é fazermos a contabilização gerando todas essas demonstrações que eu estou apresentando a vocês. Então, eu vou criar situações para que a gente aprenda a gerar todas essas informações. Vai que alguns aqui têm a oportunidade de trabalhar em empresas de médio e grande porte, já vai ter o conhecimento de idade, pelo menos foi apresentado e sabe alguns elementos. Então, já é um grande passo. Ou quem vai trabalhar em auditoria, que eu acredito que alguns aqui tendem, não sei se quem já fez auditoria ou quem vai fazer, vocês vão ver é um trabalho que nós fazemos. Quando eu realizo auditoria, eu não olho só balanço patrimonial e DRE. O auditor, ele procura olhar todas as demonstrações, ele tem que ter uma preocupação, buscar um conhecimento de entender como é que as demonstrações foram montadas. Até para você conciliar as informações. Quando a gente fala conciliação do auditor, não é só aquela conciliação contábil que a gente faz de contas, como a conciliação bancária, por exemplo. Então, meninos, o que acontece? Aqui é uma estrutura da DVA, onde eu tenho as receitas, de onde são provenientes. Aqui eu botei duas colunas, legislação societária, é o que a lei diz, e aqui em moeda constante, gente, porque nós temos uma norma de contabilidade, que a gente vai ver mais um pouquinho à frente, porque a gente vai voltar a falar de demonstrações contábeis, porque aqui a gente está falando de estrutura. Depois nós vamos falar de apresentação das demonstrações contábeis, que é uma outra norma contábil. Depois nós vamos falar de demonstrações separadas e demonstrações consolidadas. Então, a gente começa a perceber que só sobre demonstrações contábeis nós temos umas 3 a 4 normas que entram em particularidades. Aparentemente, a gente acha que é só montar a DRE e balanço. Não, a gente tem um contexto bem mais elevado. Por que um contexto elevado, meninos? Vamos estar trabalhando com combinações de negócios, participações societárias. Aí a gente vai entender nas demonstrações separadas e nas demonstrações consolidadas. Como é que a gente vai fazer uma consolidação? Que aí era a linha desse nosso trabalho, de nós fazermos consolidações de balanço, entender como é que é a relação entre empresas de mesmos grupos, quando a gente chama de grupo econômico. Aí seria no mercado interno, que aí é o diferencial lá do trabalho de internacional, que a gente vai fazer relações com o comércio exterior. Aí seria outra situação. E aí eu faço o mesmo questionamento para que seja uma coisa democrática, né? Dos aqui nós estamos, não temos ainda um quórum suficiente, mas se vocês concordam com o trabalho, né? A gente ainda não tem aqui a metade da turma, mas para fazer a proposta para que vocês decidam hoje, do mesmo jeito que foi lá internacional, para que eu possa ter tempo de montar esse trabalho também, tá bom? E aí, quem concordar com o trabalho, só bote no chat que concorda, tá bom? E aí, o que ocorre, gente? Aqui é a estrutura, os insumos adquiridos de terceiros, aí vem aqui a questão tributária, né? Matéria-prima, consumida, custo da mercadoria vendida, o valor adicionado bruto é nesses dois, que é esse tópico 3 aqui, ó. Então, esse tópico 3 aqui já é a subtração entre o primeiro grupo e o segundo, retenções, se tiver, aí vem depreciação, amortização e exaustão, depreciação para bens físicos, para
também físicos, que seriam terrenos. Aí eu tenho a distribuição de como foi gerado esse valor agregado. Aí aqui embaixo, distribuição do valor adicionado, aquilo que eu falei lá para vocês. Os agentes, ele foi para pessoal em cargos, aqui em cargos de folha, né? Lembrando que aqui a gente está se referindo a trabalho de encargos de folha. Aí eu tenho aqui essa montagem dessa demonstração, eu tenho que dizer para onde foi. Então, ele caso, quando eu olho para uma DVA, eu consigo enxergar a DVA montando com outras, que é o balanço patrimonial e a DRE. Então, vocês percebem que eu tenho tantos elementos aqui correspondentes a contas de resultado, que é desempenho, como eu falei para vocês. Então, quando a gente fala sobre DRE, demonstração de resultado de exercício, meninos, sempre lembre, DRE não é só receita, despesa, perdas ou ganhos. DRE, ele mostra o desempenho que aquela empresa teve naquele mês. Né? Se a gente pensar aqui na questão de elaborarmos as demonstrações mensalmente, que a gente se faz uso disso, porque precisamos ter uma visão gerencial dessas informações, que aí a gente agrega naquele balancete de verificação, que eu acredito que alguns já devem ter ouvido falar, o balancete de verificação. Então, nós fazemos isso, de uma certa forma, para a questão gerencial. Por que para a questão gerencial? Para que a gente possa ver como é que está sendo a evolução do desempenho da empresa e da situação financeira e patrimonial. Lembrando que quando a gente fala patrimonial, a gente está falando contábil, né? A visão contábil financeira. Só que, normalmente, as outras, salvo as SAs e as equiparadas, elas fazem trimestralmente ou mensalmente todas as demonstrações. As outras não. Infelizmente, às vezes, nós tendenciamos ao que é obrigado. Se eu sou obrigado a fazer, eu faço. Se eu não sou obrigado, é como dizer assim, a gente vai como se fosse de uma forma mais cadenciada. Eu faço quando precisar. Existe essa situação. E é o que ocorre? É uma diferença sobre a demonstração do resultado do exercício para a demonstração do valor adicionado. E salvo aqui, meninos, outra situação. É interessante também os assuntos que nós estamos tratando, apesar de eu estar compartilhando com vocês o material, mas procure dar uma olhadinha também na lei, a primeira lei, que inclusive a gente já adentra a segunda unidade, e eu comentei, eu vou ter que citar nas duas disciplinas, mas de enfoques diferenciados, a estrutura conceitual, porque a gente está falando de demonstração. Não é a mesma, não vou tendenciar para a mesma informação, apesar de ser a mesma norma, mas o foco que a gente vai trabalhar com elas. E lá já tem a primeira parte em relação a isso. Então, o que ocorre? Demonstração de resultado de exercício, normalmente eu tenho isso aqui. Meu grupo de receitas, se são operacionais, receitas operacionais, nós temos custos e despesas, isso é o resultado, de uma forma bem bruta, vamos dizer assim, né? De forma bem simplificada, seria isso. Porque aí, depois desses custos e despesas, a gente tem lá resultados financeiros, né? Ou não operacionais. Mas, em resumo, é isso aqui. Já na DVA, eu também busco as receitas, o que eu adquiri de terceiros, o valor agregado nele, conforme está aqui no modelo, aqui é um modelo também simplificado, gente, lógico que as empresas montam conforme a sua realidade, mas aqui é uma sugestão de como eu tenho. Vocês estão vendo aqui que o valor distribuído termina no lucro retido ou prejuízo do exercício, né? E aqui está aqui a distribuição do valor adicionado, que é a que eu falei lá para vocês, seriam os agentes. O dinheiro foi para onde? Então, começa a gente ter uma visão mais aprofundada, porque você começa a ver lá a montagem da DRE, seu balanço, e você começa a fazer o que a gente chama da comparabilidade. As informações têm que bater. Então, para a gente saber da evolução da empresa, da saúde da empresa, a gente faz essas comparações.
E aqui eu estou trazendo um exemplo para vocês, né? Aqui um balanço patrimonial no momento zero, tempo zero, esse T0 é o momento zero, e eu tinha essa situação de balanço patrimonial. Meu ativo e passivo totalizando 100 mil. E aí ocorreram as movimentações contábeis, como nós falamos, né? Os fatos. Nós falamos movimentações contábeis porque pode ser atos ou fatos contábeis. E os fatos, lembrando, né? Pode ser permutativo, modificativo ou mistos. Que é interessante nós sabermos, apesar de ser, talvez, na literatura, fala que é informações básicas, mas dependendo da transação, a gente começa a entender que, de fato, exemplos mais simples, é fácil de identificar o que é permutativo, modificativo ou misto. Mas numa situação de combinações de negócios, eu posso achar que é modificativo e ele é só uma permuta, eu trocando de uma empresa para outra, que exemplos que a gente vai ver mais à frente. Então, está aqui as movimentações, né? A compra da mercadoria por 30, o valor líquido de mercadoria de 24, o ICMS, a incidência de ICMS, pagamento do MOD, né? A mão de obra. E aí, como eu falei, é interessante a gente fazer links, que aqui mão de obra. Aí tem aquela questão do direta, indireta, que é o que se vê lá na disciplina de custos, a depreciação, venda do período, o valor líquido da venda, com o ICMS a recolher, que aí aqui eu faço uma outra situação. Quem não lembra lá da questão tributária, tributos na compra de matéria-primas, toda aquisição da empresa, salvo empresa optantes pelo Simples, que aqui, lembrando que os exemplos que eu estou falando aqui não se aplicam nas empresas do Simples. Todos os exemplos que eu vou estar dando aqui, pessoal, sempre SAs equiparados e até médio porte também que usa, menos Simples. Em suma, aquelas empresas enquadradas no regime tributário de lucro presumido, arbitrado ou lucro real. Os exemplos são sempre enquadrados nesses 3 regimes tributários, dos que eu estou falando. Porque toda a compra da empresa, lógico, salvo particularidade, direito de recuperação. Porque em toda a cadeia de um produto existe incidência tributária. Então, se eu sou empresa e estou adquirindo, estou comprando, ela tem crédito tributário. Quem não viu ou quem não lembra ainda tributária, a gente vai começar também do básico para o evolutivo. Lembrando, alguns alunos aqui já se manifestaram em ter o trabalho, e vocês querendo, eu vou estar montando. Eu estou perguntando já essa semana, porque eu já fiz a pergunta na outra disciplina, e eu vou tirar um tempo para montar isso aí, para ser uma coisa bem interessante, para que a gente, já no mais tardar, próxima semana, já até domingo, eu espero, assim espero, já está colocando para vocês, para a gente começar a ter acesso ao sistema de contabilidade, a planilha que eu vou montar, porque vocês vão ter que inserir algumas informações para poder montá-la. Certo? Então, o que ocorre? Toda aquisição eu tenho, por isso que está aqui a informação, quem ainda não tem ainda, ou não lembra do conceito de tributos. Na aquisição eu tenho direito a recuperar, por isso que vem aqui essa palavrinha ICMS a recolher, é pela venda. Toda saída, os tributos são a recolher. Então, na entrada é recuperar, na saída é recolher. Então, está aqui a movimentação. E aqui o IR é começar a se familiarizar com algumas siglas, que eu acredito que todos já saibam, mas não custa reforçar, né? ICMS, Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, o serviço aqui se relaciona a transporte e serviços elétricos, INSS, Instituto Nacional de Seguridade Social, IR, Imposto de Renda, só que aqui pessoa jurídica, né? Teve aí as movimentações. E aí o que foi que aconteceu? Eu tinha o balanço patrimonial inicial, conforme vocês estão vendo, e tive a movimentação falada no momento 1. Então,
A minha DRE, a movimentação, essa DRE refere-se a essa movimentaçãozinha aqui, meninos. A minha DRE se refere a essa movimentação. Então, montando a DRE, né, contabilizando a movimentação contábil, os débitos e os créditos, eu tive essa DRE, um lucro nesse momento de 9.862, e esse lucro, juntamente com a mudanças, aí os fatos permutativos, por que permuta? Porque mudou o meu balanço patrimonial, não teve fatos mistos, só permutativos, eu passei de um capital de 100 mil para um capital de 116 mil, porque eu tive essa movimentação, esse desempenho, aqui nesse momento e faz as alterações aqui no patrimônio. Tá, aqui eu tenho um balanço e a DRE. Aí agora, como é que eu monto a DVA? Lembra que eu falei para vocês que a DVA tem contas que se relacionam, mais simples para que vocês entendam como é que é a construção dessa demonstração. Então, está aqui. Eu tenho a DRE no momento T1 e tenho a DVA no momento T1. Receita 50 mil, aí eu começo a montar. E as mesmas informações, conforme a conta. Matéria-prima consumida, não tem, nessa empresa aqui não é indústria. Então, eu faço a montagem. Encargos e pessoal, eu falei lá que tinha o INSS, tudo que entra dentro da parte da contabilidade do setor pessoal. Então, quando eu finalizar a montagem da DVA, o lucro líquido, vocês estão vendo que ele bate. Então, do total da minha construção, o meu primeiro valor adicionado é de 20 mil reais. Dos 50 mil de receita, o que eu adicionei, o que eu agreguei, demonstração do valor adicionado ou demonstração do valor agregado, foi 20 mil. E o lucro retido ou prejuízo bate, está aqui, ó. São os mesmos valores. Que aí depois vocês podem dar uma olhada com quem ainda não pegou o material, depois dê uma consultada para que comece a familiarizar, porque é assim que a gente vai estar trabalhando. E é essa aqui a situação. E aí, gente, nós temos uma outra demonstração, que eu não sei se alguém aqui já ouviu falar, que é a demonstração do resultado abrangente. Ela também é chamada de DRA. Ela também tem essa nomenclatura, que não é DRE, não tem nada a ver. Ela é chamada de DRA. Então, o que apresenta nessa demonstração? Está aqui, ó, as alterações ocorridas no PL. Lembrando que o PL ele é diferença entre ativo e passivo. Então, a gente começa a perceber um contexto diferenciado quando a gente fala assim, o que é o balanço patrimonial? O patrimônio líquido representa a origem de recursos dos sócios, né, ou do dono da empresa. Esse no primeiro momento. Na abertura da empresa, ele representa isso. A partir da operacionalização da empresa, a partir do momento que ela começa o seu ciclo econômico, o PL já começa a ter outras características, porque não é só o capital dos sócios que tem lá. Aí ele se remete à diferença, e aí a gente começa a entender também em outras demonstrações como é que ele é montado. A exemplo da demonstração anterior que eu falei para vocês, que eu falei da demonstração da mutação do patrimônio líquido, DMPL, e aí a gente já falou também na aula passada da demonstração do lucro ou prejuízo acumulado. Como é dessas demonstrações, porque é o norte que a gente vai estar fazendo na nossa disciplina. E aqui a DRE, ela vai ser elaborada conforme aqui o pronunciamento CPC 26, como eles colocaram, e aí agregou na questão de como
o patrimônio líquido, as operações com ele, o patrimônio líquido está aí, as operações com os sócios, e aí se remonta a isso aqui. Como é que está a sua movimentação em relação ao capital e a distribuição dos seus dividendos? E aí, eles têm uma preocupação em que sentido? Quando eu passo aqui, gente, eu não vou estar lendo a parte conceitual, que isso aí vocês podem estar fazendo em outro momento. Mas o que essa demonstração diz assim, que ela tem que ter, no mínimo, aqui essas rúbricas. O que é que eu preciso ter nessa demonstração? Ou melhor, o que é que essa demonstração precisa me informar? O que eu entendo como abrangente? Quais são as empresas? Todas as empresas são obrigadas a publicar ela? Não. Por isso que a gente está colocando aqui, resultados abrangentes são conforme a sua natureza. Eu quero saber quais são os outros das empresas investidas. Aí existe aqui uma situação, quando a gente fala aqui, ó, empresas investidas e equivalência patrimonial. Aqui, gente, quando eu falei para vocês que é lá a questão da proposta do nosso trabalho, porque quando a gente fala de combinações de negócios, e aí a gente vai estar falando de empresa com investimento patrimonial, coligada, controlada e controladora, na sequência das nossas aulas, dê uma olhadinha lá no planejamento, que vocês vão ver. A gente vai falar sobre o método de custo e o método de equivalência. E aí a gente começa a entender o que é equivalência. A equivalência é entre patrimônios de empresas diferentes, mas que têm relações comuns. E essas relações não são relações comerciais somente. São relações de participação societária. E relações que pode ser ou em compra de ações ou relações de compras de cotas, não obrigatoriamente só em empresas SAs, não. E a gente vai ver, pelo menos é a proposta que eu quero trazer para vocês dentro dessa linha. E aí, meninos, o que ocorre? Aqui um exemplo. A conta de ajuste na avaliação patrimonial ajustadas às modificações de ativos e passivos a valor justo. A valor justo é a transação que eu tenho que um ativo possa ser adquirido ou um passivo liquidado em condições normais de mercado, desde que não esteja favorecimento em uma das partes. Isso, de forma resumida, é o que a lei fala sobre valor justo. É essa a proposta. E aí vem dentro desse contexto, do princípio da competência. Aí aqui eu estou pegando o princípio, mas aqui a gente já fala, lembrando, a gente usa o nome, só que não existe mais os princípios dessa forma. São elementos essenciais, ou como alguma literatura estão falando de postulados da competência, ou como alguns também colocam, que seriam elementos essenciais o da competência. Algumas literaturas têm colocado assim, que seria da competência, que não entram na DRE. Então, quais são esses ativos? Quais são esses elementos? Aí, aqui, eu estou pegando a questão da norma, os componentes abrangentes, variação na reserva de reavaliação, norma brasileira de contabilidade, TECA geral 27, ativo imobilizado, e a norma brasileira de contabilidade, TECA geral 04, ativo intangível. Aí a gente começa a perceber, gente, como eu venho falando com vocês, é que quando a gente fala de demonstrações contábeis, a gente começa a aprofundar em outras normas de contabilidade. Lembrando que vocês têm que acessar lá o site do Conselho Federal. Eu estou colocando as normas lá, mas quem tiver curiosidade e interesse em aprofundar, independente das nossas aulas, acessem as normas.
Eu fiquei de colocar uma proposta de um e-bookzinho, né? Eu vou ver se eu coloco ainda hoje, para ambas as turmas, que já vai facilitar aí a vida de vocês. Então, eu tenho já essas normas aqui, porque na variação da reserva de reavaliação, as que são permitidas, e aí a gente vai entender também a questão de ativo intangível e reavaliação imobilizado. Aqui, ganhos em perdas atuariais em planos de pensão com benefícios, conforme essa norma brasileira de contabilidade técnica geral 33, aí por isso que nós temos no curso de contábeis a disciplina de ciência atuarial, que é justamente essa parte de pensão, seguros, resseguros, porque atrela, lá a gente tem uma visão de como é feita essa parte da questão do direito securitício e da parte de pensão e previdência, mas aí é o contexto que a gente precisa saber dentro da contabilidade. Como é que isso é colocado nas minhas demonstrações se eu precisar reavaliar? Aqui, então, eu já estou mostrando para vocês que a DRA ela já faz menção às outras normas, porque eu preciso ter essa percepção. Outra preocupação que eu tenho que ter, que aí aqui já entra, apesar que eu estou colocando aqui nessa disciplina, gente, de contabilidade avançada, mas isso aqui também remonta para os alunos que estão comigo lá em contabilidade internacional nas segundas-feiras. Efeito das mudanças da taxa de câmbio e conversão das demonstrações contábeis. Então, já entra aqui também para lá, para a disciplina de contabilidade internacional, como é que se comporta essa outra demonstração. Então, a gente começa a entender que as normas de contabilidade, ela atende todo o arcabouço técnico específico da nossa profissão. Agora, não é que a gente vai usar conforme a situação, mas a aplicabilidade dela, a gente começa a ter conforme o tipo de empresa que eu estou contabilizando ou assessorando, né, se eu for assessor ou consultor, e até mesmo, no caso, para auditoria e quando vocês forem fazer perícia, vocês vão entender lá que em juízo também eu preciso analisar essas demonstrações, que aí é a parte, dependendo da situação que a empresa chegou a estar em juízo. E aqui, ganhos em perdas de remensuração de ativos financeiros, que aí eu entro aqui, já entra outra norma, aqui é conforme a situação, instrumentos financeiros, quando é que ele é reconhecido e quando ele é mensurado, e aqui mensuração, lembrando que a palavra reconhecimento é quando, de fato, aquele patrimônio, aquela empresa vai reconhecer aquela movimentação contábil. Isso é reconhecimento. E o reconhecimento, a venda, eu faço vou botar aqui um exemplo simples. Eu tenho o Pedro Gabriel, ou o Edson Mota. Eu faço uma venda para o Edson, só um exemplo. Posso usar seu nome como exemplo, né, Pedro? Então, o que ocorre? Eu faço uma venda para ou Pedro ou Edson. Eu fiz a venda, eu estou aqui no Ceará e o Pedro está em Goiás. Só um exemplo. Eu faço uma venda. Obrigado, Pedro. Então, eu faço uma venda. O reconhecimento da venda é quando for realizado a venda. Ele não está relacionado a ele receber ou não o produto. Porque senão Pedro vai dizer assim, eu fiz uma compra do Cristiano na quarta-feira, mas eu só recebi o produto na sexta. Então, eu só vou entender na contabilidade quando eu receber. Não. Na hora do fechamento da transação, ali ele já é reconhecido. A mensuração, aí é eu fazer a escrituração daquilo. Mensurar é contabilizar. Por isso que a lei diz quando eu reconheço e quando eu mensuro. Por isso que existe. Vocês vão ver que quando a gente fala dos elementos
sejam eles patrimoniais ou sejam eles financeiros, que aí patrimoniais a gente está falando de ativo passivo e PL, e financeiros a gente está falando de receita, despesas, ganhos e perdas, a nossa norma brasileira de contabilidade, para quem já teve o prazer de ler e acessar, manusear alguma norma, ele vai ver que ele sempre remonta a duas palavrinhas: quando eu reconheço e quando eu mensuro. Por isso que tem essa informação de mensuração e reconhecimento. Aqui, ó, de instrumento financeiro, a efetiva parcela de ganhos. E aí vem, né, demonstração do resultado. O resultado propriamente dito, pagamento e a distribuição desse lucro. Essa aqui, que é a nossa maior intenção, é as informações que eu chamo os olhos aqui, como é que isso aqui vai ser feito, correção de erros de períodos anteriores, mudança de políticas com norma, porque nós temos uma norma específica para essa situação. Mudança de política contábil. São mudanças do entendimento de como eu contabilizo determinadas contas. Vou botar aqui um exemplo. Todo mundo já ouviu falar em contas transitórias ou contas gerenciais? Se sim, poderia me dar um exemplo? Quem já ouviu falar na palavra contas contábeis transitórias, ou em algumas situações chamam contas gerenciais? E se já ouviram, me explique aí, quem pudesse me explicar o que seria isso? Cristiano, Cristiano, lá onde eu estou trabalhando, Oi. a gente faz, tem muito gerencial, conta gerencial, que é tipo assim, é como se é uma coisa que não entra na contabilidade, não contábil, é tudo que não é não contábil. Lá é assim, né? Não sei. Certo, Maria. Isso. É tipo assim, Normalmente por essas contas exemplo, gerenciais, Maria, como é uma construtora, às vezes um caminhão fura um pneu, aí é uma, tipo, como se fosse uma emergência para consertar, para poder levar aquele material. Aí, onde o borracheiro não tem CNPJ, aí faz só um recibo, aí esse recibo, para não, como não tem CNPJ, não tem como entrar na nossa contabilidade, aí ele vai entrar na nossa conta gerencial. entendi. Pronto. É mais ou menos dentro dessa linha, Marília, e também um comentário da Vitória. Essas contas transitórias ou gerenciais, menina, é dentro dessa linha mesmo, Marília. Por que a gente utiliza isso? São contas que são abertas e são fechadas. Ela para falar a verdade, ela entra para um processo de conciliação, como colocaram, reconciliação, como a Vitória colocou. Isso aí não é errado. É uma forma de eu trabalhar. Por exemplo, a Marília deu um exemplo do que ela faz lá na empresa que ela trabalha. Um outro exemplo, você tem a questão das vendas. Na DRE, você vê lá que aparece vendas brutas. A conta contábil padronizada pela nossa norma, e aí tem relação também com as normas internacionais, e aí o aprofundamento é na outra disciplina que a gente faz, mas é o que ocorre. O nome da conta é receitas brutas. Só que nós sabemos que tem receita em espécie, tem receita em cartão, tem receita à vista, receita a prazo, e aí a Marília ou a Vitória e pensa assim, não, eu vou fazer da seguinte forma, em vez de cair tudo logo na conta vendas brutas, eu vou separar contas gerenciais ou transitórias, o nome independe, mas a natureza é a mesma. Eu vou abrir venda à vista e vou abrir venda a prazo. Eu quero abrir venda cartão. Aí eu boto cartão bandeira A, aí vem o nome dos cartões, né? Cartão bandeira A, cartão bandeira B, cartão bandeira C, e aí sucessivamente. Por que eu faço isso? Eu consigo ter uma visão financeira bem mais próxima ao real,
Porque, um exemplo, a Scarlett é a gerente financeira. Aí ela tem lá essas informações também com bandeira. Mas aí o Rian é o contador e ele quer saber, não, quero saber como é que está a movimentação aqui do banco X. Do mesmo jeito eu posso fazer isso também com os bancos. Normalmente, para banco, eu já abro a conta contábil mesmo. Banco A, banco B, banco C, banco C. Aí eu elenco todos os bancos. Porque lá eu preciso ter isso dentro do meu ativo, que é diferente da minha receita. Da receita eu não tenho isso aberto por bandeiras. Então, eu sei que determinados cartões de crédito e algumas bandeiras caem no convênio lá que a empresa tem para o banco A, eu consigo saber qual a bandeira de cartão de crédito ser mais vantajoso eu comercializar. Então, se a empresa for fazer, você está falando em gerência, a gente está falando uma visão mais aprofundada da informação, que é isso que a gente busca, então, o que é que ocorre? Eu, em termos de, como contador, posso estar com o Rian, né? Aí do setor, para falar a verdade, a escala de seara do financeiro, né? Vamos conversar, eu, você e a Marília, que é do setor de vendas, que é a gerente de vendas, porque a gente tem que potencializar as vendas no cartão da bandeira X. Não sei, fazer aí uma sistemática, um planejamento, porque está tendo poucas vendas, enfim, fazer um planejamento para intensificar a saída naquela bandeira. Então, assim eu começo a gerenciar o financeiro e qual bandeira está saindo menos. E potencializar aquelas que estão saindo mais. Por isso, não sei quem já teve a oportunidade, hoje, por conta da situação da pandemia, nem tanto, mas quem aqui já entrou numa loja que diz assim, compra aquisição de determinado produto, em um cartão é de um jeito, no outro é de outro, principalmente em prazo, né? O cartão A, você pode fazer em 5 vezes, no cartão B, você pode fazer em 10 vezes. Essas diferenças de planejamento de comercialização advém talvez disso, porque foi feito um estudo antes. E isso na contabilidade, eu não se for gerencial ou transitório, me ajuda na reconciliação. Eu jogo o montante. Então, por isso, quando a gente fala aqui de políticas contábeis, é por que eu citei esse exemplo de contas transitórias. Aí aqui é um outro exemplo. Vamos imaginar, a Amanda era a contadora da empresa até dezembro de 2019. Então, ela tinha uma estrutura de contas transitórias. Aí chega esse ano, vamos dizer, a Amanda não é mais a contadora-chefe lá do meu setor de contabilidade, e quem assumiu a minha contabilidade foi o Lucas. O Lucas Soares. Aí ele já muda a estrutura das contas transitórias. Isso só pode ocorrer de um ano para o outro. Eu não posso mudar durante o exercício social da empresa, que foi logo a nossa primeira aula, eu comecei a falar sobre isso. O que era o exercício social e ciclo operacional. Por quê? Eu não tenho uma contabilidade de um jeito, de um período, e no meio desse período eu mudar a regra do jogo. Com certeza, a avaliação e análise desse patrimônio provavelmente será muito comprometido, porque eu não posso chegar até, um exemplo, até maio era de um jeito, a partir de junho se contabilizou de outro, não. A informação é distorcida e aí pode provocar, provavelmente vai ocorrer erros de interpretação, e aí correndo o risco, se isso é um erro ou se isso é uma fraude. Que aí vocês vão estar, quando a gente fala lá de erros e fraudes, vai ser aprofundado isso na cadeira de auditoria e na cadeira de perícia, quais são as sanções que se adentram dessas duas situações. Isso na auditoria, quando a empresa está auditada, porque compromete lá a forma da realização do relatório de auditoria, e, no caso de perícia, pode promover isso aí uma situação jurídica, né? Então, aqui um exemplo para a DRA. O lucro líquido da empresa é 272 milhões, as participações dos sócios controladores e não controladores. Só uma pausazinha, meninos. Como adentrou mais colegas aqui da nossa disciplina,
Eu não sei se eu tenho praticamente aqui a metade da disciplina, não lembro aqui. Só a questão do trabalho. Alguns se manifestaram que concordam na realização do nosso trabalho, e os que entraram depois e não pegaram aqui a pergunta, eu gostaria que, se possível, ainda nessa aula se manifestasse se vocês concordam ou não. É que tudo isso aqui que a gente vai estar falando vai estar no trabalho para que vocês contabilizem usando um sistema de contabilidade, né? Para que a gente pratique isso aqui, né? Porque falar teoria, e sem aprender a fazer isso na prática, eu acho que não é bem interessante. Quer dizer, é pelo aprendizado que vocês vão fazer aí, exames de ciência, vão fazer concurso, eles pedem a teoria, mas quando a gente une a teoria e a prática, nós sabemos que o aprendizado se torna melhor e maior, né? Então, bora lá. Tá aqui um exemplo das participações, os ajustes financeiros, equivalência patrimonial sem ganho abrangente de coligada. Aí, coligada, a gente vai entender também quando é que eu tenho e quando não tenho, e ajuste de conversão do período. Aí está aqui a montagem da minha DRE. Lembrando que isso aqui é um modelo acadêmico, né, gente? É um exemplo acadêmico para que a gente entenda, para que vocês tomem conhecimento aqui, mais ou menos, de como seria aqui. Então, pelas informações que eu passei, está aqui a montagem. Resultado lucro por dia, 272 milhões, mais ou menos outros resultados abrangentes, 140, instrumento financeiro, 60, ajuste a conversão do período, resultado da equivalência patrimonial, ganhos abrangentes em coligadas, participação dos sócios controladores 92, participação dos sócios não controladores. Então, eu faço a montagem. Desculpa. Aqui eu estou fazendo a montagem, meninos, pelo seguinte, pelas informações. Mas, professor, de onde é que sai essa informação? Lembrando que para fazer a DRA, ela vem das próprias demonstrações, vem do desempenho da empresa, vem da situação das movimentações que as empresas realizam. Então, são todas? Não. Só existe a obrigatoriedade de fazer a DRA às SAs e se houver esse resultado abrangente, porque tem que estar relacionado a instrumentos financeiros. E quando a gente fala, gente, instrumentos financeiros, aqui para a norma, não é receita e despesa financeira. E aí vem a pergunta: se eu já estou dizendo que instrumento financeiro não é receita ou despesa financeira, aí o que é que vocês entendem por instrumento financeiro? Ou se vocês já viram em alguma outra disciplina o professor comentando, ou se não, quem já, nas suas atividades laborais, já ouviu falar sobre instrumentos financeiros? Que nós temos uma norma de contabilidade só relacionada a isso. O que vocês entendem por instrumento financeiro? Lógico, explicar o que vocês entendem dando um exemplo, né? O que seriam instrumentos financeiros para nós da contabilidade, gente? Que aí, é porque eu estou fazendo essa pergunta por causa disso aqui, ó. Ajuste e conversão do período, conversão, a gente sabe, é a conversão da moeda. Mas, essencialmente, isso aqui, ó, ajuste de instrumento financeiro. Principalmente isso aqui. Aí, a resultado abrangente, porque está aqui, ó, participação de controladas e coligadas. O que é controladora, dos sócios da controladora e sócios não controladores. Aí, aqui a gente vai, como eu falei anteriormente, participação societária, que é menos de 30%, aí coligada, controlada, controladores, entender o que é grupo econômico. Ações, Vitória, isso, ações é um instrumento financeiro, isso mesmo. E aí a gente tem que entender a diferença lá do que é ações preferenciais e ações ordinárias. Que independente para a distribuição de lucro, vai, né? Tanto para ordinárias e preferenciais, a distribuição é conforme a participação. A diferença estrutural
da ordinária e preferencial, não sendo redundante, mas ação preferencial, o próprio nome está dizendo, ele tem preferência em receber os dividendos. Entretanto, ele pode assistir às assembleias, mas não podem votar. Só escuta, eles podem talvez tecer alguns comentários, mas ele não tem direito a voto. E já as ordinárias, em esse momento, mas participam das assembleias, participam dos comitês das empresas e têm direito a voto. Então, ações é um exemplo. Outro tipo de instrumento financeiro, meninos. Além da vitória, quem me daria um outro exemplo? Debêntures é outro exemplo, né? Já que não colocaram, debêntures é outro. Títulos de capitais. Outra pessoa que não seja Vitória Moura. Brincando, Vitória. Mas obrigado pela sua contribuição. Então, pessoal, deixa eu mostrar aqui para vocês aqui mostrar aqui para vocês onde é que está ela aqui, as instrumentos financeiros. Só para vocês terem uma ideia. Que é interessante a gente, que é o que a gente vai estar buscando aqui as informações. Essa aqui, ó. Calma aí. Foi a tela errada. Deixa eu compartilhar aqui de novo. Isso. Vocês estão conseguindo ver a tela? Pronto, do Conselho Federal. Beleza, meninos. Então, o que ocorre aqui, ó? A gente vai estar trabalhando, quando eu falei aqui da DRA, a gente tem aqui essa situaçãozinha aqui, ó. Combinação de negócios, a norma brasileira 15 já está na revisão 4, esse R4, lembrando que um R vem de revisão. Aí, aqui, esse aqui do lado, IFRS, gente, é lá para contabilidade internacional. A nossa norma brasileira de contabilidade técnica geral 15, que está na revisão 4, a primeira publicação dela foi em 2017, no Diário Oficial da União, e ela faz menção ao IFRS 03. Só que o que a gente vai ver está aqui, ó, combinação de negócios, investimento em coligada controlada, empreendimento controlado em conjunto, negócios em conjunto, que aqui alguém já deve ter ouvido falar em joint venture,
Que até eu gosto de brincar, que parece que os nomes em inglês fazem mais efeito que em português, mas são negócios em conjuntos. E trazermos exemplos do que seria isso, que aí não é participação societária, elas dividem as responsabilidades. Elas dividem as responsabilidades que já não era uma prática tão comum assim no Brasil. Já existia há anos, principalmente na área da construção civil, não sei quem trabalha aqui na área da construção civil, ou quem já trabalhou, deve ter já ouvido falar numa palavrinha consórcio. Não, consórcio aqui não é aquele consórcio de veículos, não, gente. É consórcio empresarial dentro da construção civil. Depois eu vou estar dando um exemplo, a gente vai abrir a margem também para as outras áreas de contabilidade. Porque essa nossa disciplina aqui tem uma imensidão de exemplos aplicáveis que a gente pode estar colocando. Então, meninos, está aqui, ó. Demonstrações intermediárias, informação por segmento, políticas contábeis, que eu falei para vocês ainda há pouco, que é a mudança de política contábil, estimativa para retificação de erro. Então, a gente começa a ver que alguns tópicos de outras demonstrações é uma norma inteira. Aí, aqui passivo, a apresentação das demonstrações contábeis, propriedade para investimento. Então, algumas informações a gente começa a tá vendo, gente. Ó, demonstração do valor adicionado é uma exclusiva que a gente acabou de falar, é uma norma exclusiva. Então, que a gente vai ver ao longo do curso, claro. Demonstração de fluxo de caixa, efeitos da mudança da taxa de câmbio, valor recuperável. Então, essas informações a gente vai começar a trabalhar ao longo da nossa caminhada. E aí, aquela visão lá que a gente vai ter da questão da proposta do nosso trabalho aqui é que a gente familiarize com elas e aplique, né? Que a gente possa fazer a aplicabilidade dela. Porque não adianta, gente, aqui a gente só acessar e ler. Porque essa questãozinha aqui de investimento em coligada e controlada, que é lá no nosso planejamento, nós vamos ter um momento específico falando sobre isso aí, para entender como é que faz essas relações, e principalmente, não é só na parte conceitual, mas em termos de contabilidade, porque aí eu começo a fazer a questão da avaliação patrimonial, e eu tenho que ter essa minha preocupação nessa avaliação por conta disso, na questão de em que sentido da minha preocupação em relação a isso. Porque essa primeira situação, a norma técnica 18, indiferente disso daqui, eu posso, como eu até já falei, se eu não me engano, em aula anterior, muitas vezes se diz assim, a empresa faz parte de um grupo empresarial. E necessariamente não é grupo. A gente tem mania de dizer isso. Mas a empresa que eu trabalho faz parte de um grupo empresarial. Para ter um grupo empresarial, ela tem que ter, de uma certa forma, relações societárias. Pode ocorrer de você estar trabalhando numa joint venture, a empresa que você trabalha, ela tem uma relação direta lá, numa participação na questão de obrigações. Lógico, direitos e obrigações não é só obrigações, porque quando a gente fala em negócios em conjuntos, não obrigatoriamente seria só a questão das obrigatoriedades, não. Eu entraria também na questão dos direitos, dos haveres, né? Mas ela é compartilhada. E, principalmente, o grau de responsabilidade. Se o negócio é em conjunto, é claro que a responsabilidade também assim o é. E existe essa preocupação que nós temos dentro nesse tópico. Por quê? Porque não é só a parte conceitual e estrutural, mas qual o impacto advém no balanço patrimonial da empresa. É essa a grande preocupação. Sobre os céus, a pomba é o Espírito Santo.
Qual é a preocupação dentro desse contexto que a gente tem que buscar. Então, meninos, deixa eu voltar aqui para a nossa ali apresentação. Ali eu só mostrei para vocês aqui o site do Conselho Federal para que a gente possa ter já essa familiaridade. E aqui deixa eu só voltar ali para a nossa apresentação. Então, instrumento financeiro, debêntures, títulos, ações, commodities, que é uma outra... As commodities também é uma outra... outro tipo de instrumento financeiro. Então, eu tenho que ter esse cuidado dentro nessa questão de como ele vai se comportar dentro da contabilidade da minha empresa ou na contabilidade que eu estou sendo responsável. Pronto, voltou agora para... deu uma pausa. Estão vendo agora a apresentação novamente, né, meninos? Bora lá. Então, está aqui a preocupação de como é distribuído. Desculpa. E, claro, eu falei aqui de instrumentos financeiros, que são um tipo de instrumento, e a parcela que vai para cada um deles, que aí seria aqui lá, quando a gente fala quando eu falei agora, controlada, controladores e participações entre as empresas. Então, pessoal, eu coloquei ali também, que você observado, a primeira norma, ela fala da estrutura. Que eu disse assim, aqui é o que vai se relacionar, a norma talvez que se relaciona diretamente com a disciplina da segunda-feira. Mas o que é que eu quero remontar aqui de vocês, eu não vou falar de toda a estrutura. Por quê? Tudo que nós falamos das demonstrações contábeis, então todo mundo, pronto, tá todo mundo vendo direitinho a apresentação. Tudo que a gente fala das demonstrações contábeis, gente, gera nisso aqui, ó, informações. É a base dessa árvore. Tudo é as informações que eu vou estar passando para as partes relacionadas, ou melhor, como a gente fala muito, para a sociedade. Então, eu tenho que me preocupar, quando a gente se refere aí à questão dessas informações, pelo seguinte: informações distorcidas ou informações incompletas, informações distorcidas ou informações incompletas, ela vai me provocar conclusões, ou melhor, decisões também adversas. Por isso que a gente tem aí uma preocupação, porque dependendo de como o contador, pessoal, passe essa informação, ou você pode fazer a empresa crescer, ou você pode derrubar uma empresa. Você pode trazer ela à falência. Por que nós temos essa grande preocupação, pessoal? Aí a gente diz assim, professor, isso aí a gente já sabe. É porque a gente, às vezes, está muito preso, gente, ao famoso débito e crédito. A gente está muito ainda nessa vertente. O que eu sou obrigado a debitar e acreditar. Dá a ideia de dizer assim, não, eu só tenho a preocupação nesse contexto. Nesse contexto. Em que sentido? É a obrigatoriedade. E o que seria essa obrigatoriedade? É essa a preocupação da gente. Por que a gente diz assim o que seria essa obrigatoriedade? Porque dá a entender que a contabilidade eu só faço o que é obrigado por lei. Se não for obrigado por lei, eu não vou fazer. Ian, por isso que você escolheu contabilidade. Engenharia ela tem umas particularidades, tem algumas diferenças.
E aí, meninos, o que acontece? Por mais que sejamos óbvio essa questão aqui de informação, por isso que eu coloquei aqui, né? O objetivo fundamental da contabilidade é a geração da informação úteis para tomada de decisão. A gente diz isso, que essencialmente a contabilidade é gerar informações para o processo de tomar decisão. Será? Porque a gente tem que ter essa preocupação, gente. Ao postulados aqui da continuidade, o resultado da entidade, aí vem a questão da continuidade, a consistência, que aqui a gente diz convenções, que agora são elementos essenciais, a questão do conservadorismo, aí isso aqui já puxa aquelas situações que a gente antes chamava de princípios, e que algumas literaturas chamam de convenções, mas tiremos o nome princípio, elementos essenciais, convenções, postulados, entendemos que tudo isso seria o mesmo propósito. A minha informação, ela tem que ser consistente, o adjetivo que vem antes, ele não é que seja importante. O que é importante é entender que a minha contabilidade, o que eu vou lá escrever, tem que ser consistência do que está sendo mensurado. O conservador aqui não é ser antiquado, é ter uma mesma política contábil. A materialidade, eu contabilizo o que é expressivo. Aí muita gente diz assim, a contabilidade se utiliza de ajustes. Aí muita gente diz assim, a contabilidade se utiliza de ajustes, e que tipo de ajustes que ele poderia se utilizar, né? E aí o que acontece? A gente procura ter essa preocupação em que sentido? Os ajustes que eu faço, gente, não pode distorcer a minha contabilidade. Aí é o que a gente se utiliza dessa técnica, desse elemento, que seria a materialidade. O que seria isso, professor? A materialidade, quando a gente se refere, é da seguinte forma. Eu tenho lá uma conta bancária num valor de 2.345.000. E aí eu peço para a Marília fazer ou melhor, eu peço para o Marcos fazer a minha conciliação, né? O Marcos André. Aí, na hora que eu peço para ele fazer uma conciliação, ele está trabalhando no montante de 2 milhões. 2.300.000, e aí vai divisas, né? E aí, qual é a preocupação? Ele chega para mim e diz assim, não, Cristiano, ó, eu fiz aqui a conciliação bancária e está tendo uma diferença de R$ 1.000. Ele está trabalhando num volume de 2 milhões. Ele está trabalhando num montante de 2 milhões e está tendo uma diferença de 1.000. Pela materialidade, eu posso fazer esse ajuste, que provavelmente pode ser alguma taxa bancária que ele não encontrou, foi algum lançamento, pode ter sido errado também, ou algum ajuste que ele fez na contabilidade, algum pagamento com juros ou com desconto na hora de contabilizar, teve talvez foi despercebido e não foi contabilizado isso. Então, aí a gente diz que eu posso me utilizar dessa materialidade, é uma convenção. Ela tem que ser direta e objetiva. Aqui, o princípio da realização da receita e despesa é que diz, eu só tenho receita se tiver uma despesa antes, não obrigatoriamente de mesmo valor, mas possa ser que seja de mesma natureza. E onde é que estão essas informações, professor? Está lá na estrutura conceitual. Quem não tem familiaridade, sugiro que comece a dar uma lida, comece a procurar se interar com esse tipo de informações. Então, meninos, aí eu venho aqui, custo com base de valor, de onde veio essas informações. E aí vem aqui, ó, estrutura conceitual, posição patrimonial da empresa, conceito de ativo, conceito de passivo e
patrimônio líquido. E aí é que a gente vem em relação. Ativo é um recurso, eu copiei do jeito que estava na lei. É um recurso controlado pela entidade como resultado de eventos passados, do qual se espera que se fluam futuros benefícios econômicos para a entidade, que pode ser gerado em caixa ou equivalente de caixa. E aí é entender também as diferenças. Passivo é uma obrigação presente derivada de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte da saída de recursos de entidades capazes de gerar benefícios econômicos. Então, não obrigatoriamente o passivo. Aí a gente entende a diferença aqui, o que de fato é o passivo. É entender o que é um passivo. Ele é uma obrigação. O passivo, ele não é uma provisão. E aí a gente vai entender mais na frente que passivo não é provisão, apesar de estar lá como obrigatoriedade. E a gente vai entender as diferenças. Por isso que é interessante entendermos também um pouco conceitual e como é que isso se comporta contabilizando. E o patrimônio líquido é o interesse residual dos ativos da entidade, depois de deduzidos todos os passivos. Lembra que eu falei um pouco no início da nossa aula que o PL era a diferença entre ativo e passivo? Eu só entro que a origem dos capitais de sócio, a primeiro passivo é esse. O primeiro PL, quer dizer, desculpa, retificando aqui, o primeiro PL, ele vem dos sócios, mas a partir do ciclo operacional com as atividades, ele muda. Ele já tem aí um diferencial. Ele já entra dentro desse contexto. E aí vem aqui a nossa grande preocupação, e isso aqui é o que cai em exame de suficiência e cai em concurso, gente. Quando a gente fala das características qualitativas da informação contábil. E aí ela é dividida em fundamentais e de melhoria. As fundamentais, a relevância, o fato, a movimentação, ela tem que ser útil. Para ela ser útil, ela tem que ser relevante, tem que ter representação fidedigna, tem que ser verdadeira. Isso é as fundamentais, é os primeiros pilares. Num segundo momento, elas têm que ser de melhoria, então ela tem que dar qualidade, melhorar informações prestadas pela contabilidade daquela empresa. E aí, entra aqui dentro dessa condição. Tem que ter capacidade de ser comparável, comparabilidade, verificabilidade, a tempestividade e a complexidade. Vocês têm que dar uma lida na norma de contabilidade, né? Que aí é teoria. E aí aqui os ativos, né? O que são ativos? Ativos, para que seja considerado ativos, eles são usados na produção de bens ou serviços, que é a máquina, trocados por outros ativos, estoques, usado para liquidar um passivo, que são as disponibilidades, ou para distribuir aos proprietários, o dinheiro que é utilizado para pagar os dividendos. Então, quando a gente fala lá em ativo, gente, a gente sai entender um pouquinho daquele conceito só de plano de conta ativo, circulante, ativo, não circulante, a gente não entra só nessa parte teórica ou maciça teórica, como está ali na nossa norma e nos nossos livros, né? E o ativo, quando eu digo aqui que ele pode ser para liquidar um passivo, né, ele é utilizado também. E aí, como é que um passivo ele é extinto? Ele é extinto da seguinte forma: pagando em caixa, pagamento de fornecedor, transferência de outros ativos, aqui é o modelo, adiantamento de clientes para entregar a mercadoria, pela prestação de serviços, substituição de um passivo por outro, eu posso liquidar porque eu fiz uma troca,
e a conversão da obrigação em patrimônio líquido, que seria o debêntures conversíveis em ações. E aí, por isso eu perguntei para vocês lá o que eram instrumentos financeiros. Aí a gente começa a ver uma outra visão de contabilidade. Eu acredito que para vocês aqui sai daquele débito e crédito, compra de mercadoria à vista, né? Um exemplo. Aí debita mercadorias ou estoque, credita caixa ou banco. Não, não é isso que a gente vai fazer aqui, não. A gente vai dar um outro plus, por isso a questionamento que eu fiz do trabalho. Como poucos aí se manifestaram, então eu entendi que não teremos o trabalho. E aí vai ser mais a parte conceitual mesmo. Pelo menos foi o que me deu a entender. E aí, pessoal, a gente continua, porque essa estrutura conceitual, eu não vou estar toda assim, trabalhando todos em detalhes, porque a nossa preocupação é justamente isso aqui, ó, que a gente vai começar, só retomar aqui. Esse ativo, passivo e PL, essa proposta aqui é que nós vamos começar a nos aprofundar, começar a entrar em outros detalhes. A gente vai ver, se eu não me engano, a nossa próxima aula aí, a gente já entra em método de equivalência. Então, a gente vai começar a aprofundar e explorar esses três grupos, trabalhando as demonstrações contábeis. E até aproveitando, aos que ficaram até agora, pessoal, lá na nossa plataforma, eu fiz lá uma atividadezinha que eu gostaria de que vocês acessassem, até porque ela só está válida até 9 horas. Então, quem não fizer até 9 horas não vai poder mais fazê-lo. É uma atividadezinha, a forca, isso mesmo, Sandro, a forca. Eu pedi lá eu coloquei lá para vocês só para fazer um teste, né? Depois eu vou dar uma elaborada em outras atividades também, que é interessante, né? Para que a gente não seja só teoria. Para que não seja... Dá para fazer sim, Amanda, pelo celular. Se você acessar o Moodle, você consegue fazer pelo celular, sem problema. E aí vou dar aqui uns 5 a 10 minutinhos para vocês tentarem fazer, porque é relacionado ao que a gente viu até agora. Porque a gente vai começar a fazer isso. As nossas aulas, ela tem que ser interessantes, né, meninos? Para sair daquela ideia só teoria. Que a gente possa fazer um negócio bem, bem legal. Então, quem puder, acesse lá. Eu vou dar uns 10 minutinhos, que aí eu quero saber quem conseguiu acertar. O lado lá, ele vai ter umas notas, gente, porque eu vou registrar. Quando vocês acessam, eu consigo registrar, tem como você colocar o seu nome lá. Mas como vocês vão acessar, eu botei dentro da plataforma, eu acredito que já sai automático o nome de vocês, o percentual de acerto de vocês. Quem sabe, quem participar e pode ser beneficiado futuramente, né? Eu vou estar colocando algumas atividades desse top, tá bom? Então, acessem lá, que eu vou estar aguardando aqui para ver como é que vocês estão acessando. Ao término de vocês acessarem, ele vai gerar um relatóriozinho de como foi a participação de vocês. Eu não vou divulgar a participação, não, porque é automático. Quando você terminar, você já tem o seu resultado.